Fala, meus amigos das redes sociais, um grande abraço a todos vocês. A gente sempre começa falando da Internacional. O técnico Ademir Fezan, que vai comandar a Internacional no Campeonato Brasileiro da Série D, vai se apresentar na segunda-feira no Limeirão para iniciar os seus trabalhos. Muito provavelmente haverá uma coletiva de imprensa na terça-feira no Limeirão. Ele que deve trazer alguns jogadores do Santa Catarina. Por enquanto, conhecidos do torcedor da Inter, apenas o João Felipe, volante que retorna de um empréstimo ao Bangu. Ele caiu para a segunda divisão do Campeonato Carioca e está de volta ao Ribeirão. Ele tinha um contrato com a Inter mais longo. E agora o Gabriel Lira, um meia de 21 anos, que vem emprestado do Tombense. A Inter negociou o Rafael Silva, centroavante, com o Tombense para a disputa da Série C. E aí para o lugar vem o Gabriel Lira, né? Faz parte da negociação. Esse jogador, ele foi revelado nas categorias de base do Santos e também do Cruzeiro. Foi para o Fluminense, campeão carioca sub-20 em 2021. E ele estava num time chamado ESUB. É um time desconhecido para a gente aqui e que disputou a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ele tem 1,79 m de altura, 73 quilos. Estava lendo um pouco sobre ele. Dizem que é um meio habilidoso, mas muito jovem, né? 21 anos, então Gabriel Lira já está no Limeirão, já iniciou a sua preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Nós teremos no fim de semana jogos importantes pelo Campeonato Paulista. Antes, quero mandar um abraço para a torcida do União Barbarense, está em êxtase, né? O time está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A4 e no meio de semana ganhou do Inter de Bebedouro 2-0 em Santa Bárbara do Oeste. Inclusive o ônibus do Inter de Bebedouro ficou aqui no Nacional Inn, né? No Hotel Nacional Inn. A equipe ficou concentrada para esse jogo contra o União Barbarense. Na Série A3, amanhã tem a última rodada. E a gente vai ficar de olho no União São João de Araras, que é o time aqui da nossa região. O União recebe o Rio Preto às 3 horas da tarde. Ganhou, se classificou. Se empatar, tem que torcer para Itapirense perder. Então toda a nossa torcida para o União, que vem de uma importante vitória contra o Lemense, pelo placar de 1-0 em Leme, gol nos acréscimos, e essa vitória colocou o União no páreo. Por outro lado, o Lemense corre um seríssimo risco de cair para a Série A4, hein? Joga em Monte Azul contra o líder Monte Azul, vai ter que ganhar, tem que torcer contra os rivais, não vai ser fácil a vida do Lemense, né? Que situação. E o Comercial já caiu, né? Para 4, então vamos ver qual é o outro time que vai fazer companhia para o Comercial na Série A4 do Campeonato Paulista. Uma pena, né? Na Série A2, nós teremos amanhã o início das quartas de final, jogos de ida. E eu tô aqui com a camisa do Capivariano, porque eu sei que o torcedor da Inter vai dar aquela força para o time do Capivariano, né? Porque o Capivariano joga na cidade de Piracicaba, jogo às 18 horas contra o 15. Então é o jogo de ida em Piracicaba e a volta vai ser em Capivari, porque o Capivariano fez a melhor campanha. O 15 caiu muito de produção na reta de chegada desta Série A2. Os demais confrontos, tem o clássico do Vale do Paraíba, São José e Taubaté. Em Araraquara, à noite, tem Ferroviária e Ituano. E às 3 da tarde, Santo André e Primavera. O Primavera que fez a melhor campanha da primeira fase. Olha, haja coração nessa Série A2 do Campeonato Paulista. Olha, a gente vai falar um pouquinho também dos estaduais. Amanhã a gente vai conhecer o campeão mineiro. Às 4h30 da tarde, na Arena Independência, tem América e Atlético Mineiro. Primeiro jogo 4-0 para o Galo. Então o Atlético já é o campeão, na minha opinião. Nós teremos no domingo, no Gigante da Beira-Rio, Inter e Grêmio. Primeiro jogo 2-0 para o Inter na casa do Grêmio. O Inter muito próximo de acabar com o jejum desde 2016, que o Inter não é campeão gaúcho. E o Grêmio está tentando aí seu 8º título seguido. E no Rio de Janeiro, no domingo, Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo 2-1 para o Flamengo. O Flamengo joga pelo empate. O Fluminense tem que ganhar por 1 gol para levar para pênaltis ou por 2 gols para ser o campeão. O Flamengo é o maior campeão estadual do Rio com 38 conquistas. Na pré-Libertadores, grande vitória do Bahia, apertada ontem contra o Boston River do Uruguai. Terceira fase da pré-Libertadores, jogo de volta. Nós tivemos 1-0 para o Bahia, gol marcado pelo volante Jean Lucas, ex-Santos. Que festa na Fonte Nova, e como o Rogério Ceni estava suado, hein? Imagina o calor que estava ontem em Salvador. O primeiro jogo tinha sido 0-0 no Estádio Centenário em Montevidéu. Então, da Bahia 1-0. Bahia que há 38 anos
não disputava a Libertadores, agora está na fase de grupos da competição. Parabéns, Bahia, hein? Ao contrário do Corinthians, o Bahia vai disputar a fase de grupos da Libertadores. Na Copa do Brasil, ai que dor de cotovelo, Vila Nova, que eliminou a Internacional na primeira fase, ontem não teve a menor dificuldade para passar pelo Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo. Jogo em Goiás, 6-0 o placar, é mole 6, meia dúzia. E virou o primeiro tempo só 1-0. Os outros 5 gols foram na etapa complementar. Então o Vila, além de avançar, embolsa aí mais de R$1 milhão. Ai, como podia ser a Internacional no Limeirão contra o Rio Branco de Venda Nova, né? Outra goleada ontem, CSA 5-0 para cima da Tuna Luso de Belém do Pará. E o Atlético do Paraná que avançou, batendo o Guarani de Bagé do Rio Grande do Sul por 3-1. Quero parabenizar o Palmeiras, que está na final da Libertadores Sub-20. Ontem o Palmeiras avançou, ganhando do Belgrano pelo placar de 2-0. Olha, amanhã tem estreia do basquetebol Sub-18 do Mandic Limeira Basquete no Campeonato Paulista. Então você está convidado a comparecer ao Volucato a partir das 17 horas e de cara um adversário dificílimo. A equipe limeirense recebe o Paulistano. Então amanhã começa oficialmente o Campeonato Paulista Sub-18, entrada franca no Volucato, e o time adulto estreia no dia 21 de março, sexta-feira que vem, às 19h30, também no Volucato, contra o São Caetano. Vamos apoiar os comandados de Telmo Oliveira. Ele comanda tanto o Sub-18 quanto o time adulto. Boa sorte então ao nosso basquete. E falando em basquete, parabéns ao Eric Tatu, que faz aniversário hoje, vereador em Rio Claro. Eric Tatu, que é o único bicampeão pela Winner. Ele foi campeão paulista em 2009, em cima de Franca, no Pedrocão. Ele era reserva do Nezinho. E em 2011 ele foi o protagonista contra o Pinheiros na final, da assistência para a cesta no último segundo do André Bambu. Eu levantei aqui, ó, 2.199 pontos fez o Tatu pela Winner. É o 10º maior cestinha da história. E jogou 247 partidas com a camisa limeirense, é o 5º que mais jogou. Então parabéns, querido Eric Tatu. Falando de futsal, hoje tem o primeiro amistoso do Brutus. A equipe limeirense joga às 19 horas em Botucatu contra o time da casa. E ontem chegou mais um reforço para a equipe limeirense, o ala Marcelo, de 22 anos, que vem do Inter Mogi. Uma informação importante, o Kaique Parisi, treinador que estava como interino, lembra que o Pezão, na reta final da Copa da Liga Paulista, foi demitido, aí o Kaique Parisi, que era auxiliar, assumiu, fez um mandato aí, né, terminou o campeonato, 7 jogos, com uma vitória, 3 empates, 3 derrotas, segundo os números aí do Quina Mercúrio, nosso historiador e nosso informante número 0, e agora a diretoria oficializou Kaique Parisi como novo treinador do Brutus Futsal. E ele tem aí alguns reforços, e hoje o primeiro amistoso visando a estreia da Copa da Liga Paulista, que será em Pindamonhangaba, contra o Pinda, que é o atual campeão, no dia 27 deste mês, às 19h30. Então boa sorte ao Brutus Futsal. E para fechar, a gente fala de vôlei, até porque 2 meninas que foram reveladas nas categorias de base da BB de Limeira foram convocadas para a seleção paulista. Que legal, sub-14. A primeira delas é a levantadora Sofia Zaccarelli e a segunda é a central Manu Baez. As duas têm 14 anos e as duas jogam pelo Esporte Clube Pinheiros. E o Fabinho Bernardinho Cassiano está todo feliz porque elas foram reveladas aqui no Pré-Mirim e elas tiveram um crescimento meteórico no voleibol. Tanto é verdade que o Pinheiros, que é uma das grandes escolas, acabou levando essas 2 atletas. Então, parabéns, boa sorte para a Sofia e também para a Manu na seleção paulista. E hoje, a partir das 19h30 na ABB, tem a apresentação oficial das equipes de competição de vôlei aqui de nossa cidade para a temporada 2025. E em relação ao ano passado, nós tínhamos 14 equipes de competição e este ano serão 12. Infelizmente, por falta de verba, a prefeitura está passando por uma dificuldade muito grande. O Fabinho foi obrigado a cortar o Sub-21 feminino e o Sub-21 masculino. O adulto também não tinha, tá? Então essas 2 categorias Sub-21 deixam de existir aqui em nossa cidade. Uma pena, né? Uma pena muito grande. Eu lamento profundamente. Então hoje eu vou comparecer. Na segunda-feira eu trago mais detalhes aqui. 19h30 na BB, apresentação das 12 equipes de competição de voleibol que vão disputar a temporada 2025. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um informativo esportivo aqui no Rápido no Ar. Gostou?
dá aquele like para nos ajudar. Se inscreve no nosso canal do YouTube Edmar Pimba. Também me siga lá no Instagram, rumo aos 10k, hein? Edmar Pimba. E se você quer entrar no meu grupo de informações em tempo real, é só colocar 19 99627 3131, só um joinha, que eu te incluo nesse grupo que só eu informo, tá bom? Tem links, tem matérias, vale muito a pena você conferir. Grande abraço, amanhã a gente volta. Pimba!